Bem, então agora que eu já mostrei como é que se faz o cálculo, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer essa distribuição. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, depois que eu encontrei a quantidade de classe, vou determinar quem é o meu valor mínimo. Então, valor mínimo e o meu valor máximo. E aí eu posso ter a amplitude, né? Vai ser igual a 28, valor maior menos o valor menor. Então, amplitude igual a 15. Então essa é a amplitude total. Mas eu preciso saber a amplitude de cada classe. Então, para isso, eu vou pegar esse valor aqui, do 15, e vou dividir pelo número de classes, que é quanto? 5. Ou seja, eu vou ter igual a 3. Então agora eu tenho o valor da minha amplitude de classe. Então, o valor mínimo dessa classe, quando eu for fazer, vai ser o limite inferior da classe. Ou seja, limite inferior e o limite superior. Então, o primeiro valor aqui vai ser o valor mínimo, ó, que é quem? 13 lá. Ó. Então, se a amplitude de classe é 3, 13 mais 3, 16. Aqui embaixo, coloco 16. 16 mais 3, 19. Venho 19 para baixo. 19 mais 3, 22. Coloco 22 aqui embaixo. Mais 3, 25. Coloco aqui embaixo, repete 25 mais 3, 28. Observem que 13 ó, e o 28 que apareceram lá voltam a aparecer. Limite inferior, limite superior. Ok? Continuando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, montar a tabela, fazendo o número da classe, que nós determinamos, essa classe, o valor dela aqui, a frequência, o valor do ponto médio, a frequência relativa e a frequência acumulada. Então, vamos que vamos. Então, eu tenho 5 classes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Os intervalos, eu vou pegar o limite inferior para o limite superior. Então, a primeira classe lá eu tinha 13. Então, vai de 13 até 16. E aí eu faço a mesma coisa, de 16 a 19. 19, 22, 22 a 25, 25 a 28. A frequência, eu vou ter que olhar quantos termos eu tenho.
Então, eu vou olhar lá, entre 13 e 16 para a primeira classe, eu tenho quantos valores? Eu olho lá, entre 13 e 16, eu tenho o 13, que aparece duas vezes, e o 15. Então, eu tenho 3 valores. Então, você tem que fazer essa conta, não é essa conta, você tem que fazer essa observação manualmente, observar os termos. Então, eu vou colocar aqui 3. Quantos termos eu vou ter entre 16 e 19? Eu vou contar lá, são 5. Quantos termos entre 19 e 22? 3. Entre 22 e 25? 4. E entre 25 e 28, 5 termos. Lembrando que no final, o somatório dessa coluna aqui tem que dar a quantidade de termos que você tem. É quanto? 20. Lá no início eu te forneci 20 termos. Então, você tem que ter os 20 aqui no somatório. O ponto médio, simplesmente você vai somar o valor das duas classes aqui, dividir por 2, ou seja, 13 mais 16 dividido por 2. Isso aí vai dar um valor de 14,5. E vai fazer o mesmo procedimento para os demais. 16 mais 19 dividido por 2. Eu já vou colocar aqui os resultados. Cada um deles. A frequência relativa, você vai fazer o seguinte. Para a frequência relativa. Você vai olhar, por exemplo, para a primeira classe. Eu tenho quantos termos aqui? Tenho 3 nesse intervalo. De um total de quanto? De um total de 20 lá embaixo. Então, a minha conta vai ser 3 dividido por 20. Então, dá 0,15. Para a segunda classe, eu tenho 5 termos de um total de quanto? De 20. Então, fica 5 dividido por 20. Que dá 0,25. Ok? Então você vai fazer essa mesma conta, ou seja, 3 dividido por 20, 4 dividido por 20 e 5 dividido por 20. E aqui só coloca os valores, né? 0,15, 0,20 e 0,25. Este somatório dessa coluna de frequência relativa tem que dar 1, porque 1 é o famoso 100%. Você pode converter esses valores de 0,15 para 15%, de 0,25 para 25% e assim sucessivamente. Na última coluna, que é da frequência acumulada, o que, é que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar na primeira, a frequência acumulada da primeira classe é sempre igual à frequência dela. Então vai ser quem? 3. Na segunda classe, você soma a frequência dela, que é a 5, mais a da frequência da classe anterior, ou seja, 5 mais 3, 8. Na frequência da terceira classe, você vai pegar o 3 dela, somar mais o 5 e mais o 3, que são as frequências das duas classes anteriores. Por isso que o nome é acumulado. Que vai dar 11. Na de baixo, faz a mesma coisa. 4 mais 3 mais 5 mais 3. Esse valor dá 15. E por último, 5 mais 4 mais 3 mais 5 mais 3. Esse valor vai dar 20. Bem, senhores. Feito isto, você agora pode calcular a média aritmética. A média aritmética vai ser o somatório de todos aqueles termos. Se você somar todos eles lá, você vai ter 429. E ela divide o somatório de todos dividido pelo total de termos. Quanto é o total de termos? 20. Coincide com esse valor aqui da frequência, né? Esse é o somatório desse valor da frequência. Isso daqui dá aproximadamente 21,45. Que eu posso simplesmente arredondar para 21,5. Ok? Vamos aqui exportar.
E agora nós vamos fazer o cálculo de desvio padrão, variância e coeficiente de variação, com base nesses valores. Então, eu vou utilizar a famosa equação padrão deles. Então, eu vou colocar e chamar de x, xi, todos aqueles 20 termos, e vou enumerá-los. E vou fazer a outra, que é a xi ao quadrado. Ou seja, eu vou pegar esses mesmos termos, 20 termos que eu vou colocar aqui, e vou levá-los ao quadrado. Então, C13, que é ao quadrado dá 169. Faço a mesma coisa. Coloco eles em ordem crescente, do jeito que estavam lá. E do lado eu coloco o valor dele elevado ao quadrado. Então coloquei todos os números aqui elevado ao quadrado. Lembrando que eu tenho que fazer embaixo também o somatório disso aqui, né? Então o somatório dessa primeira coluna dá os 429. Somatório desses valores. E o somatório dessa outra coluna dá 9.669. Então, para fazer o cálculo do desvio padrão dado por S, eu vou pegar e vou colocar o valor desse somatório aqui, 9.000, essa coluna, dividido pela quantidade de termos, que é 20, que a gente já estava no início, dentro de uma raiz quadrada, menos o valor do somatório da quantidade de termos, sem estar elevado ao quadrado, que dá 429, dividido também pelo 20. Ou seja, é a famosa média aritmética aqui, ó. E eleva ao quadrado. Isso daqui, quando você fizer o cálculo, vai dar, dentro da raiz, vai ficar 23,05. Se você tira a raiz, você vai ter aproximadamente 4,8. Então, ele é o teu desvio padrão. O valor que está dentro da raiz, é só você levar aqui ao quadrado, ele é o valor da minha variância. Se eu quiser calcular o meu coeficiente de variação, eu levo em consideração o quê? O valor do desvio padrão dividido pelo valor da média aritmética e multiplica por 100%. Ou seja, o 4,8 dividido pelo 21,45 ou 0,5, como você preferir, multiplica por 100. E isso daí vai nos fornecer algo em torno de 22,4%, que é o teu coeficiente de variação. Então tá aí com a pequena tabelinha, pequena quantidade de dados que você pode obter. Você pode obter
o número de classes usando a regra de Sturges, você pode obter amplitude total, amplitude de cada classe, limite inferior, limite superior, fazer uma distribuição de frequência, determinar ponto médio, frequência relativa, frequência acumulada, calcular desvio padrão, coeficiente de variação e a variância. Ok? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado.